Então a gente escolheu alguns cases aí recentes, né? Alguns mais antigos, outros mais recentes, que são a famosa Visu. Aí eu vou chamar o pessoal do Tubaína Digital para falar sobre esse assunto da Visu, porque eles têm um site muito bacana e no site deles tem uma cobertura completa aí sobre o case da Visu, até me atualizou algumas coisas que eu não sabia, umas cartas lá para a gente debater aqui. A gente tem também falando da Gina Indelicada, né? A Gina é aquele palitinho de madeira, todo mundo conhece, não estava na rede social, um publicitário, um jovem publicitário, não sei como é que ele está caracterizado hoje, mas ele entrou na rede social, montou o Gina Indelicada e fez um sucesso. O cara chegou a aparecer na Forbes Nacional, né? Rapazinho novo, e aí depois descobriram que todas as postagens criativas que ele colocava lá era plágio. E aí o pessoal que era dono das postagens foi pra cima dele e acabou sendo um case que poderia ser de sucesso, acabou sendo uma coisa um pouco negativa porque não pegou bem pra marca. Aí tem dois recentes aí, né, no furacão Sandy, duas empresas, a Gap e a American Hero, eles tentaram vender para os consumidores, né, como uma vantagem, enquanto eles estavam no furacão. Então a Gap ela criou até um código para as pessoas entrarem na rede social enquanto estivessem em casa sem fazer nada e comprar com desconto, colocando um código tipo compre furacão, uma coisa assim. E a mesma coisa fez essa loja de roupa American Hero, você comprava 20% de desconto. Só que acontece que as pessoas não estavam em casa sem fazer nada, não estavam em casa sem luz, simplesmente elas estavam em casa com a casa detonada, né? Pessoas morrendo, um desastre danado, e recebem um e-mail: que tal se você estiver em casa sem fazer nada e ir na loja online comprar com 20% de desconto? Queria chamar o Luciano Tadeu do Tubaína Digital para sentar aqui, para a gente fazer um debate, conversar sobre esse assunto. Queria chamar o Flávio Yuko da Libero Mais também, o Kleber da Dezuka, para a gente debater um pouco sobre esse assunto. E tá aí também, esqueci, por último, mas não menos importante, o jogador Fluminense, o Fred, comprou uma BMW e foi super mal atendido, pagou 500 pau no carro, reclamou pra caramba na rede social sobre isso, criou a hashtag BMW Nunca Mais, acabou virando chacota, talvez para esse jogador, assim, mais espojado, etc. Mas eu não sei até onde isso pega bem pra marca. A gente está falando aqui sobre isso, tem muito consumidor, enfim, acho que é bacana discutir. Então eu queria começar falando com a Tubaína Digital sobre a Visu. Luciano, contigo. A Tubaína Digital é uma consultoria de comunicação. A gente tem, vou contar uma pequena historinha, aí faz sentido, dá contexto do que da Visu, né? A gente tem que fazer um trabalho que eu chamo de community marketing já há alguns anos, né? Então a gente promove relacionamento com stakeholders, criando comunidades de marcas, ou criando um movimento ao redor de marcas tão forte, né? tão profundo em brand advocates, que aí as pessoas viram fãs e a fidelidade fica extrema. No caso, então, a Visu é uma loja online, cujo, como o José falou bem, uma cliente fez uma compra, depois de 2 meses não chegava. E ela não conseguia encontrar meios de reclamar, né? Não havia um saque devidamente instituído para a loja. E ela, num domingo à noite, cismou de entrar no Facebook e procurar a Visu, e encontrou a fanpage da Visu. E começou a escrever: pessoal, alguém pode me ajudar? Eu tenho um pedido, há 2 meses não chega. Contou toda a história. E para azar, né, ou sorte nossa que a gente está aqui discutindo hoje, né, havia alguém do outro lado. Segundo a Visu, um funcionário responsável justamente por gestão de redes sociais. E ele começou a responder. Muito especialista. Especialista em sacanagem, porque ele começou a responder de uma maneira tão grosseira. Até se todo mundo quiser entrar no blog da Tubaína, tem lá o caso, e eu dei um print das telas, da última tela que ela publicou, do papo entre eles. E descambou para uma baixaria tão grande, coisa do tipo: domingo à noite você está aqui me enchendo o saco, vai procurar macho. Isso foi o mais bonitinho. Não, é tão pesado que eu nem coloquei print. A gente colocar print ou não. Não é palavrão. Eu ofendi alguma pessoa que está na plateia, bem péssimo. Para azar da Visu, né, esta cliente era uma famosa jornalista do Estadão, muito amiga daquele Marcelo Duarte, do Guia dos Curiosos e da Rádio Bandeirantes. Para sorte do estagiário. Sorte nossa.
E aí o caso foi engraçado, porque ela na hora falou, Marcelo, olha que grande merda está acontecendo comigo, né? E ele tem um blog muito bacana nas segundas-feiras no Estadão, e ele logo na segunda-feira publicou toda a história que aconteceu com ela. E isso ficou gigantesco, a ponto de, aí no momento em que eu descobri a história, a situação era, a Visu havia mandado uma resposta oficial para essa cliente, a dona da Visu, e era uma carta que falava sobre o problema de saúde do irmão dela, que era o motivo pelo qual ela e o irmão, era o outro irmão, abriram uma loja virtual, isso nunca havia acontecido, esse funcionário, e ela dava o nome de um funcionário que era o responsável pelo papo, já havia sido demitido e ela ia resolver o problema, esperava que isso não fosse causar maiores transtornos, só que daí vazou todo esse caso no blog do Marcelo Duarte, e as pessoas começaram a mandar respostas, não, olha, já aconteceu comigo, olha, comigo também, olha, comigo também. E começou a ficar gigante, gigante, gigante. O mais bacana, eu acho, da história é porque, e aí talvez esse seja o motivo para eu contar aqui, nesta hora em que eu vi o caso, ele estava quieto. Em questão de 1h30, foi o tempo que eu levei para escrever o texto. Porque eu começava a escrever alguma coisa, eu parava, né? Começava e parava porque as coisas iam acontecendo de uma forma muito dinâmica. Então, efetivamente, nesta 1h30, criou-se uma página Visu Indelicada, que alcançou 3.000 seguidores, 3.000 likes. A fanpage saiu do ar, a página oficial saiu do ar, a loja fechou. E a galera começou a postar tantos absurdos que pesquisaram, aí virou celeuma. Pesquisaram e encontraram no Facebook um ex-funcionário da Visu que tinha um currículo e ele colocava o cargo, né? Relacionamento com clientes da Visu, e aí postaram ali o currículo dele gigante, né? Imagina se esse cara vai arrumar emprego de novo na área. Olha só como que é o relacionamento com clientes da Visu. Eu conheço o fulano, ela mora aqui na Barra de Tijuca, ela é minha vizinha, vou atropelar ela porque eu odeio ela. Foi um absurdo, foi uma coisa gigantesca. E acabou a Visu. Em questão de horas, acabou a Visu. E o meu texto conta justamente isso. Eu começo aí o texto que eu consegui publicar, finalmente, eu começo assim, gente, são 2 da tarde ou 4 horas da tarde. Ao final do texto, vocês vão entender por que isso é relevante. E aí, lá pelas 3, tudo isso aconteceu. O mais bacana, eu acho que é bacana mesmo, porque a gente está aqui discutindo como são as pessoas. Fica de lição, né? É uma lição de quem aprendeu do pior jeito. Mas pois é, então, mas o mais legal não está no meu texto, tá? Eu vim descobrir depois. A Visu voltou e está muito maior, ficou famosa por conta desse caso. Está vendendo pra caramba. Essa é a última informação que eu tinha. Tá gigante a Visu. Voltou com tudo. Luciano, o que você acha? Aumentou. Não, acho que até teve uma última interação que ela foi lá reclamar de novo, o cara falou, é só besta. Continua reclamando, então ele está vendendo. Exatamente. Por favor, ajuda a divulgar cada vez mais a nossa marca. Divulgou. O que você acha que causa isso, Luciano? O consumidor não se dá valor, o consumidor está acostumado com maltratamento, ele acha legal. Então, o que eu tenho mais visto, mais concluído, né, que eu ando vendo, quem é muito web, né, computador, a plataforma digital está muito perto de não ser mais um ambiente de iniciados, mas ainda o é. A minha mãe, né, ela não consegue navegar ainda que eu ache que o meu filho de 1 ano e meio, né, ele pega a minha TV e fica apertando, achando que é igual ao iPad. Então veja, mas ele ainda não compra, né? Ainda que ele influencie, ele pode ver o desenho animado e eu entender que é o brinquedo que ele quer, eu compro, mas ele não compra, a minha mãe compra. Então a gente está migrando de uma sociedade, de uma geração de pessoas que não eram digitais para uma que é totalmente digital. E nós, especificamente, estamos bem no meio. Então por isso haja uma grande confusão. Quem de nós isso já é digital, já entrou, não é geração Y, mas assume esse papel, assume esse perfil e consegue navegar, consegue trafegar com esse pessoal, ainda que é X, mas a geração X acho que já ficou mesmo. Né? Ou a gente se torna a geração Y, a gente assume isso, ou a gente vai ficar velho. Ou a gente volta a ser baby boomer. Então a gente está ainda migrando para uma situação em que o digital é a realidade.
Sendo digital ainda um universo de iniciados, né, a gente se permite, talvez, passar por algumas situações ou ter algumas conclusões que não necessariamente nós teríamos no mundo que eu vou chamar de real. Mas eu não acho que o mundo digital não seja real. Eu levo muito mais para a brincadeira. Eu acho que todo mundo, até quem comprava, até quem não recebeu o produto, gostou de ter eventualmente participado. Eu sou uma vítima da Visu e agora a Visu voltou e é assunto. A gente gosta muito de assunto. Eu trabalho, sou assessor de imprensa, sou publicitário, então eu trabalho muito com assessor de imprensa. Os veículos de imprensa elas têm sempre um problema de conteúdos. Né? Há sempre necessidade de novos assuntos. Então, ter assunto para falar, dizer que eu participei daquela situação, é legal, é bom. E então as pessoas gostam. Aquilo virou um assunto e foi bom. Quer dizer que a jornalista ela continuou comprando? Ela acho que não. Acho que não. Especificamente ela, porque ela foi muito ofendida. É muito ofendida, é muito ofendida. Acho que não, era uma joia. Acho que também não. Uma joia. Acho que inclusive vale a pena a gente tentar falar com a Visu para entender como é que eles estão e como é que este caso especificamente acabou. Porque esse caso realmente deu grande repercussão e fez a fama deles. Foi um surpreendente. Uma fama negativa, mas parece que funcionou. Negativo deu um buzz aí positivo, né? Mas eu ouvi falar também que eles eram um segmento, eles estão posicionados de uma forma que esse tipo de... Uma radical, né? Eles estão mais do lado caveirinha, meio underground. O pessoal que comprava é fresquinho, entre aspas, assim, não se preocupa muito com acostumado de repente. Mas entra para você ver o papo, né? Se fosse uma loja de artigos de criança, com senhoras e mães de famílias, logicamente não teria dado o mesmo repercussão. O papo entre eles era mais ou menos aquele papo do Dado Dolabella com o João Gordo. Entendi. Era aquela vibe. Não importa se você era underground, assim, foi ruim. O atendimento foi ruim. No bottom line, né, a mulher pagou e não recebeu. Né? Tem uma questão, inclusive, jurídica aí. Né? Mas tudo isso não importou. Acho que o que importa é ser assunto. Né? Então, você falou de buzz, realmente as coisas que têm potencial de gerar buzz, ou que tem potencial de estar na boca das pessoas, é bom, é cool, é legal, é produtivo, inclusive. Eu diria que é isso, já que todo mundo, ou quase todo mundo aqui de agência, né, é em cima disso que a gente trabalha. É isso que a gente objetiva sempre. A gente tem que tomar cuidado com o target, né? Esse target ainda acabou sendo feliz, entre aspas, porque estava num meio underground, mas talvez num target errado isso daria um prejuízo bem grande para a marca, de maneira, às vezes, até irreversível. Mais ou menos. Eu li que logo depois do acidente no Hopi Hari, a procura por passaportes do Hopi Hari deu uma crescida. A curiosidade das pessoas fez com que o movimento aumentasse. Aquele acidente trágico era assunto. As pessoas querem saber, querem, tanto quanto possível, participar daquilo que está virando assunto. Refletiu da maneira brasileira de ser, eu acho. Muita gente acaba tornando aquela situação crítica. Acho que se fosse comigo eu ia ficar puto da vida. Com certeza eu ia ficar puto da vida. Eu acho que qualquer um de nós. Mas do ponto de vista do outro, a pimenta no olho não arde. Pô, vamos ver quem é essa pessoa, vamos dar uma olhadinha para ver como que funciona, né? Então isso é comportamental, eu vejo muito como comportamental processual. Eu acho que todas as questões que a gente está se deparando hoje é fruto de uma rede social que está se formando, né? Está se profissionalizando. Só que são pequenas gotas que a gente tem de exercícios, de práticas, né? da própria relação entre loja e público final, né? Como é um teste, a gente está testando, a gente está descobrindo, vem esses casos. O brasileiro compra, o público brasileiro gosta desse tipo de coisa, né? Se você pegar aquele caso da Geise, da menina lá da faculdade, da Uniban, exato, que no final foi o início foi horrível. Você fala assim, nossa, que sociedade é essa que a gente está vivendo? E depois a menina ficou famosa, abriu loja de roupa. E usa esse buzz pra... E usa tudo isso que aconteceu com ela. Vai imaginar se ela já não tinha armado tudo desde o começo, né? Pra mim, vai se saber.
eu acredito que talvez não seja bem assim. Você entra no Ela é muito inteligente, eu acho que ela fez tudo planejado. Retoma um pouco a conversa. Qual é o seu nome mesmo? Você que vem de Portugal? Sim. Alexandre. Quando a gente chegou aqui, a gente estava falando sobre ele está chegando no mercado aqui nacional, tentando colocar o projeto dele aqui. E eu estava falando para ele, o Facebook brasileiro é o segundo maior hoje em dia, já em termos de quantidade de pessoas. Mas é um mercado pulverizado, heterogêneo, diverso, né? Então, para a gente criar, a gente que tem serviços dirigidos, a minha empresa, eu considero uma empresa focada, extremamente focada, eu não vendo produto de massa, né? Você também é um público focado. A gente tem que ser muito esperto de como chegar nesses caras. Muito provavelmente, no seu caso, não vai ser na base da piadinha, mas em alguns casos funcionam, né? A Visou, ela trabalha com um tipo de produto muito mais popular, muito mais de acesso público do que no nosso caso, né? Então, acho que é muito da estratégia. Caiu bem na Visou, mas talvez se fosse alguma outra empresa, no caso da Vivo, teve o caso da Vivo recentemente também. Cai mal. Jogar o telefone na parede. Porque a Vivo já é uma marca consolidada, né? Tem um grande histórico de problemas histórico, aí no mundial, né? Exatamente, comprou a Telefônica agora, tem uma reputação para zelar, ela já tem um status mundial a zelar. Se vê uma coisa desse nível, rebaixa. Nesse caso da Visou, não. Flávio, puxando um gancho na tua conversa sobre o que a empresa tem que fazer, o que as empresas estão fazendo. A BMW nunca mais que vendeu um carro com defeito de fábrica, acontece. Quem nunca foi sorteado num carro zero ou um carro usado, isso acontece. O cara foi sorteado aí, o jogador do Fluminense, colocou um hashtag, fez um bochicho, todos os sites de esporte cobriram isso daí, alguns fizeram piadas, mas enfim, ficou ali o estigma de uma reclamação de um carro de 500 mil reais, não é um carro barato, né? E enfim, isso acabou gerando um buzz, uma imagem aí, que eu acho que para a BMW, que não precisa tanto de buzz, pode ser negativo. O que você acha? Ela não fez nada. Ela não fez nada. Eu acho que a atitude dela foi a mais correta, não fazer nada, porque a gente esquece. O completo esquecimento. É perfil também do público brasileiro, a gente esquece. Mas você não acha que se ela tivesse com uma estrutura interna, talvez com uma agência ou com uma equipe mais preparada, ela não tinha pego essa história no começo e cortado eu acho que o caso, mas ela tem. Eu não sei, porque não tinha pego isso no começo. Eu acho que quem compra BMW, compra BMW. Ponto. Lógico que um cara desse, assim, por ele estar na mídia, ele tá lá na liderança do campeonato, tá, ele vai gerar um buzz negativo. Mas quem compra BMW, ponto. Então eu acho que talvez o foco, assim, a gente está pulverizado. Hoje, assim, qual que é o poder de decisão na mídia na conversão de uma BMW? Eu acho que talvez eles se posicionaram em cima disso. Qual que é o público hoje converte compra uma BMW? Lógico que assim, eles poderiam ter usado essa forma para poder gastar menos em publicidade e pegar essa onda, mas quem compra a BMW... Podia ter chamado o Fred para fazer uma... eu acho que tem a solução. No caso da BMW, eu não sei o quanto influencia negativamente, porque essa campanha negativa acaba sendo associada a um jogador também de futebol. E os jogadores compram bastante BMW. E quem compra, exato, compra bastante BMW. Mas quem compra e não é jogador, porque jogador consegue muita coisa além dos réis mortais, né? Por causa do status. E nem todo mundo concorda com a ideia de ter tanto dinheiro. Então, etc. um empresário que compra BMW, que o jogador é 1 ou 2 ou 3 ou 5, a maioria dos demais compradores de uma BMW, eu acredito que sejam empresários, né? Saiu até uma pesquisa de carro que eles têm por conta disso. Eu acho que de jogadores nacionais conhecidos, apenas 4 ou 5 tem BMW, o resto tem todos os seus tipos de carro, pode imaginar, principalmente os que chamam mais atenção, mas apenas 5, né, tinham BMW. No caso do público-alvo da BMW, que a grande maioria é do empresário, eu vejo que o Fred não é um formador de opinião que impactaria. Até é motivo de chacota, olha o cara acabou virando. Você também vai comprar BMW, esse cara. Se precisar. Eu trabalho a vida inteira, sou empresário e tudo mais, e o jogador vai lá sem nível cultural nenhum e consegue comprar BMW e ficar fazendo chacota da minha marca. Mas é diferente daquele caso da Lamborghini lá, né? Do chinês lá quebrou, né? Foi Lamborghini? Aquele Ferrari. É o diferente, ali já teve impacto bem diferenciado, né? Eu vou até mais além, eu até vou
na linha dele, mas vou mais fundo. Se a gente se lembrar, quando os carros importados chegaram no Brasil, BMW e Mitsubishi era carro de jogador de futebol e pagodeiro. Estigmatizado. A marca BMW ficou muito ruim no Brasil por muitos anos. E eu acho que ela conseguiu reverter isso bem. É a marca de luxo mais valiosa. Não, é um belíssimo produto. Né? Eu também já fui do mercado automotivo, eu amava a BMW. É meu sonho consumir a BMW, talvez um dia. Mas eu me lembro muito bem dessa questão com o jogador de futebol, que era crítica para essa marca. E nesse momento em que isso já não está mais em pauta, você já não entende mais isso, isso daqui é chacota, isso aqui é nada. E a BMW não falar nada, eu entendo que é estratégico, inclusive. Não vou me preocupar com esse tipo de coisa. Isso não está na pauta, isso não está na agenda. Vai que, nesse movimento dele, um monte de amigo jogador de futebol, porque como em toda profissão tem um corporativismo, começa a falar, olha, o meu BMW também é uma porcaria, o meu também é ruim, o meu também é ruim. Começa a virar um movimento e um buzz, né? Uma sensação de que a marca, de novo, é uma marca de jogador de futebol. Não uma marca de carro que funciona ou não funciona, porque como você bem disse, todo mundo comprou um carro zero, ou já teve a situação, ou conhece alguém que foi sorteado. Porque é uma máquina, pode falhar. Mas se muito jogador começa a falar, puxa, o meu BMW também é ruim, olha, o BMW do meu colega também é ruim, volta eventualmente uma situação em que essa marca é o carro de jogador de futebol. E aí isto sim, talvez possa ser um problema para a BMW. Então veja que o fato em si pode até nem ser relevante, mas ele pode ser causador, ele pode ser a semente de uma outra situação bem pior, bem diferente. Mas aí eu levanto a questão, quanto uma marca BMW mundial vai ter esse confrontamento de uma marca jogador de futebol, entendeu? Porque acaba virando um conflito de marcas, de identidade, né? Eu acho que a marca BMW tem uma reputação aí, tem um conceito, tem suas mídias próprias para se divulgar, tem seu público-alvo, e o jogador compra porque tem dinheiro, porque tem o status e tal. Agora tem o Camaro amarelo, que era legal, até a época do Transformer, depois fizeram música sertaneja, fico pensando, e agora saiu do dinheiro, eu compro um Camaro amarelo, vou ficar cantando uma musiquinha pra mim, ou Dodge Ram também. É o mesmo tipo de situação. Quem compra Dodge Ram é o empresário, mas o popular estão colocando na música. O quanto afeta isso? Não sei. No meu ponto de vista, são universos de públicos diferentes. Né? A gente está confrontando e gerando um buzz que pode prejudicar ou ajudar a marca. O buzz popular, que é isso, diverte a massa. Mas não sei se influencia a compra do público-alvo definitivo. Os pôneis malditos, né? Nessa linha aí, ninguém fala mais de pônei nenhum. Graças a Deus. Ele trouxe retornos. Então, eu queria resgatar que nem o caso lá da joia, né? É um público, pensa, o e-commerce. A gente trabalha com e-commerce, a gente é de uma agência, a gente trabalha muito posicionamento e tal. Quando a pessoa está procurando, por exemplo, um produto, lógico que ela vai na oportunidade do produto, né? Custo, benefício, entrega, entre outras coisas mais, né? Lembrando que o comprei da China entrega em 3 meses e está bombando. Também não é, eu acho que talvez tenha algumas relevâncias. Porém, o buzz desse negativo evidenciou a marca. A gente trabalha isso para colocar em relevância. Quem aqui, quando vai procurar uma joia, vai clicar lá, anel barato, vai ver o que fala, não, vai entrar direto na marca, entrou no site. Então eu acredito que a visualização do site deu uma aumentada, desculpa o termo, deu uma aumentada fodástica mesmo. Né? Aumentou muito, isso que a gente trabalha. Vendeu depois, lógico, eles devem ter fechado, falaram assim, agora vamos apresentar um buzz negativo, vamos fazer o quê? Promoção. E a partir do momento que eu tenho cartão de crédito, o que acontece? Como é o consumidor hoje? Ele compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. Esse é o cartão de crédito. Ponto. Aí eu criei vantagem. Provavelmente eles colocaram post, promoção, as pessoas compraram. Lógico, uma parte comprou para ver assim, pô, deixa eu ver se eu vou ser masoquista, deixa eu ver se o cara vai me xingar. Vou comprar uma coisa baratinha aqui, porque de repente na mídia social também eu jogo lá. Porque tem uns oportunistas também que vão aproveitar do possível buzz negativo. Isso acontece também. A pessoa deve ter comprado e falou assim, deixa eu ver como que vai ser o atendimento. Se eu for atendido ruim, eu já utilizo isso também para fortalecer minha mídia social. Mas eu acho que o posicionamento, lógico, o posicionamento dela lá, estratégico, depois voltar e ter uma linha radical, não é por causa do público, gente. Porque a gente está pensando no consumidor, que eu consumo. É um produto completamente diferente.
É o consumo, assim, é o consumo que cartão de crédito dá aquele poder, cara, eu vou pagar, não sei, não vou pagar, vou comprar. Né? E a pessoa tem a decisão de comprar, ela tem o desejo, e lógico, eu estou em evidência. Eu não sei, você não deve fazer uma pesquisa, se aumentou porque a marca tem um buzz negativo e tal, ou porque se realmente ela colocou um preço bom também. Porque você, né? Ela deve ter colocado os preços legais lá também no produto. Eu falo isso porque assim, é muito difícil hoje. Hoje a gente tenta atrelar a mídia social para poder influenciar a compra dentro do e-commerce. Isso é fato, ela vai influenciar, o cara vai pesquisar. Hoje tem pesquisa que a pessoa, ela compra e ainda vai pesquisar quem comprou para poder compartilhar. Além de decidir, depois ela vai ver a influência da compra, né, como que comportamento. Eu acho que essa linha que eles falaram aí também realmente do jogador, tem alguns jogadores que são comprados, algumas marcas, a Nike, Ronaldo lá, né, a gente tem alguns jogadores que são marcas. Neymar é uma marca, lógico que eu posso trabalhar, mas o Fred, eu não sei, ainda volto a dizer, entendeu? Como ele falou, a marca é forte. Podia ter se posicionado? Podia, mas assim, quem compra BMW hoje, compra um carro. O empresário ele vai comprar algo de conforto, vai comprar algo seguro, né? Tem alguns carros, um carro que seja seguro, seja confortável, que eu tenha um status, esteja atrelado ao meu valor. O carro, muitas vezes, lógico, o jogador ele já compra uma coisa, como ele está em status ao momento, ele tem que buscar valores, né, para poder agregar diferente. Aproveitando aí que você está falando desse posicionamento, eu queria chamar o pessoal da Semânticas que chegou aí também. Está aqui, Ricardo Couto da Semânticas. Aí, aproveitando esse gancho, a marca se posicionar no meio do buzz pode ser bom, pode ser ruim. E a marca não se posicionar e o consumidor se posicionar por ela, no caso, por exemplo, da Agenda Delicada. Criou um Facebook e gerou um buzz em volta da marca e a marca teve que se posicionar porque um consumidor se posicionou por ela. Na sua opinião, que chegou agora, o que você acha que pode acontecer a curto e longo prazo? Um consumidor a marca não se posiciona na rede social porque talvez não acha relevante ou porque acha que é moda, enfim, ou talvez não esteja preparada, e o consumidor acaba se posicionando por ela e criando um buzz que pode ser negativo ou positivo. Então, tem uma questão aí que eu acho que é um pouquinho antes de como a marca se posiciona, que é aonde surgiu a coisa e qual a relevância da empresa no surgimento daquilo. Então, desses casos, cada um tem um viés diferente. O da Gina, tem uma coisa que eu acho importante ressaltar, que não veio da empresa, não é algo que a empresa endossa, ela nunca endossou isso, e ela tem um risco muito grande. Tem um posicionamento que a gente, enquanto participante das redes, a gente acha legal e é divertido, e eu acho super engraçado a Gina Delicada, acho que tem alguém que acha. É muito engraçado. Mas a questão é a seguinte, vamos nos colocar agora do lado da empresa, vamos ver o que de fato isso, o que diz para ela. Ok, está divulgando a Gina de uma certa forma, está gerando esse buzz que o pessoal já falou com muita propriedade, mas tem uma questão aí que é o seguinte, se eu chego lá, eu sei que é uma brincadeira, mas se eu chego lá, faço uma pergunta e ela me responde daquele jeito que ela responde, quem é dono daquele conceito, daquela imagem da Gina? É a empresa. Então eu posso, legalmente, eu tenho o direito de processar a empresa. Legalmente, tudo que está dito ali, se alguém se sentir ofendido, e é muito fácil isso acontecer, né? Ela pode processar, e quem ela vai processar não é o cara que é dono da fanpage. Ela vai processar a empresa. A empresa é que tem a responsabilidade de redirecionar esse processo, ou gerar outro processo em cima do cara que está usando indevidamente. Mas veja, eu do lado de uma empresa, eu acho que eu faria a mesma coisa. Que é ir lá tentar, primeiro, eu acho que eles tentaram, não sei, eu acho que eles tentaram, para com isso. Não parou, então vamos pelas vias legais. Aconteceu uma coisa engraçada até. Eu até dei uma entrevista para um site de notícias, nessa época, nesse inteirinho que a Gina tinha bombado, um rapaz chamado para Forbes, e todo mundo estava achando o máximo, inclusive a Gina no começo posicionou positivamente a respeito, chamou um rapaz para conversar, e surgiu até um boato que ele ia talvez vender um serviço para ele, ia criar uma agência, etc. Aí eu dei a entrevista e falei, dei minha opinião sincera, eu falei, olha, eu acho que a Gina, né, é um produto familiar, né, e um produto familiar sendo delicado corre um sério risco de acabar pegando mal, né, porque não é o tipo de produto, talvez
avisou, por exemplo, é como a gente está falando aqui, o target dela já é um target mais debochado, são adultos, underground. Gina é palito vem de casa, etc. Né? Então, e é uma empresa centenária e tudo mais, então ela não tem um perfil agressivo, um perfil debochado. Né? Então assumir aquilo poderia ser arriscado para ela no momento que o rapaz contar uma piada de mau gosto, envolvendo religião, algum preconceito, etc. e tal, e pegar mal para a marca. Então eu acho que é complicado endossar aquilo. E foi o que aconteceu. Na semana seguinte, depois de ter falado isso, descobriram que ele copiava as mensagens do Twitter, né? E só isso bastou para pegar mal para a Gina, e aí a empresa se posicionou negativa, não continuou a parceria com o rapaz e tudo mais, porque a criatividade dele não era tão original assim. Tudo bem, existe a questão de cópia, autorais e tudo mais, mas aí criaram o Gina Quibadora e começou a pegar mal pra Gina, entendeu? Não o rapaz, o publicitário que fez isso, começou a pegar mal pra Gina. Parece que a Gina copiava coisas de outras pessoas e não pagava por isso, então é muito sensível a relação da marca, né, endossar esse tipo de atitude, na minha opinião. Porque não tem controle daquilo, né? Eu tinha escutado, eu tinha falado de ler o caso quando estava ensaiando uma parceria com o rapaz, não roubou nada. Então, aí depois aconteceu isso, descobriram que ele plagiava, né? E as pessoas autoras das frases se acharam no direito de cobrar dele, e aí criaram um outro Facebook mostrando todas as frases que ele colocava, as respostas que ele dava, eram copiadas daquele Twitter. Ele colocava o Twitter original, etc. E acabou ficando um caso de cópia, etc. Então pegou um pouco negativo aí. Tem duas páginas, né? Acho que tem uma acima de 1 milhão e tem uma com 200 mil. Ele tem coisa de 52 mil compartilhamentos. Não, tem uma como o Buzz é um grande, sucesso. Agora, se isso vai gerar engajamento, se vai vender mais palito, se vai ser... E aí, interessante o que eu estava dizendo da onde surgiu a história toda. Então, nesse caso, surgiu de um cara totalmente paralelo, não tem relação nenhuma. O da BMW é diferente, ele surgiu por conta de uma ineficiência de um processo de trabalho, de manutenção, enfim, ou da produção mesmo do veículo. Mas são princípios, origens diferentes. E aí, se são origens diferentes, eu acho que o tratamento vai ter que ser diferente. Não tem jeito. O da Visu é uma outra história. O da Visu é o mais próximo do digital, totalmente digital, porque o problema surgiu no atendimento digital. O BMW não surgiu um problema no atendimento no digital, nem a Gina não foi um atendimento no digital, foi uma outra história. E aí cada história dessa, acho que não dá nem pra gente pensar numa solução, porque cada caso é um caso e tem uma série de detalhezinhos aí que não... O que elas têm em comum é realmente o tema do evento, é o relacionamento, né, entre o consumidor e a empresa, né? E o que fazer a partir daí? Como você disse, tem várias origens, vários targets, várias consequências, alguns conseguem se beneficiar, outros não. Tem ainda o pessoal do Furacão, né? Teve o Furacão nos Estados Unidos, 2 empresas, a Gap e uma outra produtora de roupas, mandaram promoções que as pessoas estavam em casa, como se elas estivessem se divertindo, ou em casa porque estava com neve, uma coisa tranquila, e é uma desgraça total. Foram muito infelizes, não pensaram no consumidor, e a rede social veio para potencializar isso daí e mostrar que eles estavam errados. Eu tenho uma visão, não chamar de radical, né, mas ela é muito firme a respeito desse tipo de coisa. Né? Para mim, o principal asset da empresa é marca. Então, se alguém está fazendo alguma coisa com a marca, isso em algum momento, em maior ou menor grau, não está sob seu controle, não pode ser endossado pela empresa. Então eu sou, inclusive, o caso do Spoleto. Eu achei que ficou muito legal, achei que deu certo. Engraçado. Mas tem um potencial da cagada gigantesco. Exatamente. A longo prazo essas coisas têm que ser mencionadas. A empresa não pode endossar algo que o outro está fazendo. Concordo, porém... O mercado é exatamente isso, a internet é isso, é a intervenção do consumidor. Como a gente vai ter controle? É impossível. A gente tem que trazer... Não, mas a gente tem que... No meu ponto de vista, a gente tem que processar... Imagina ficar processando todo mundo que aparece. Impossível. A gente tem que trazer esse consumidor para nós e usar de uma maneira estratégica a nosso favor. As outras empresas podem contratar esse menino, definir um roteiro de trabalho, uma estratégia e lançar, não sei se é a Gina, mas sei lá, grampo de cabelo que tinha uma bonequinha, enfim, usar a menina. Flávio, no CRM social tem uma frase muito assertiva para isso que você está falando, até passei há pouco por ela. A empresa tomar o poder da discussão. Isso vai acontecer, isso é inevitável, vai acontecer. Só que a empresa tomando o poder da discussão,
e se engajando nisso, tendo ferramentas, etc. No começo isso. A empresa toma. Onde acontece isso? Rapidamente falando, a Batatinha, por exemplo. A Batatinha, a Ruffles, teve um problema sério, o pessoal falando que estava com ar dentro. Eles tomaram o poder da discussão, trouxeram aquilo para dentro, criaram um infográfico, mostraram que a batata sempre teve aquele ar e o porquê daquele ar. É um mal entendido do consumidor. E esse acolhimento eu acho importante. Eu acho que isso faz parte da estratégia. Faz parte da estratégia. A realidade das empresas é isso, gerenciar a crise e tomar o poder da discussão. Foi o caso do Spoleto, é um caso bem claro. O cara do marketing lá foi muito esperto, eu acho, de ter acolhido o pessoal, né, que produziu o vídeo, para fazer uma historinha mais, dar uma continuação e reverter o processo, né? Eu acho que o Spoleto deu certo, mas é um terreno perigoso. É muito sensível. Muito sensível. Todas as estratégias são muito sensíveis. Infelizmente a gente não tem tantos caras de marketing bons, porque tem um total. Não, mas não precisa ir longe. Aqui nos Estados Unidos mesmo você vê também o erro da Gap, da American Express, são multinacionais gigantescas que acabam acontecendo. Não são as primeiras situações, os primeiros casos de empresas que tentam usar uma situação ruim ou até uma catástrofe, imaginando que isso possa gerar dividendos para a sua marca. Não sei se vocês se lembram, naquele caso do metrô aqui na Marginal, aqui em Pinheiros, quando caiu o buraco, a Red Bull meteu promotoras lá para distribuir Red Bull para a galera, e estava trabalhando no resgate de quem estava, caiu uma van, com gente. Um ótimo momento para promover a marca. Mas aí a questão é, e estava lá a camiseta, né? Que a Red Bull te dá asas. Óbvio, o cara estava no buraco, né? Uma asa até seria uma coisa interessante. Ou ele poderia ir para o céu também, porque morreu. Que grande cagada, que gênio do marketing, né? Teve essa brilhante ideia, um completo imbecil. O pessoal da Gap. A Ana Gouveia também foi tirar fotos, né? Agora a discussão fica, a foto é sensual ou não é sensual? Ontem ela estava no Fantástico, ontem falando que é normal ela tirar foto com o marido dela. Todo mundo está fazendo isso, é normal. Pois é. Um desastre. Eu tive meu amor na balada também. Que era da Nokia. Da Nokia. Eu tive o meu amor na balada. É verdade, uma tentativa de fazer um viral, né? Esse aí foi já mais construído, né? Foi bem pensado. Não bem pensado. Foi pensado, não bem. Concordando com o que você disse plenamente, mas só a questão, um ponto aí que eu acho que ajuda um pouco a entender um pouquinho por que a Gap fez uma cagada dessa, porque a Red Bull fez também, que é a ânsia de, se eu deixar para depois eu vou perder o time de fazer esse negócio, então eu vou fazer logo. A ânsia de aparecer, né? De aproveitar o momento. E vai pro buraco. E ver o que vai acontecer. Vai junto, né? A Red Bull foi junto pro buraco, junto com o que caiu lá. Eu acho que essa necessidade de fazer tudo logo e tudo rápido acaba nos influenciando também. Porque as redes sociais, você posta um negócio agora, se o negócio for para bombar, o Sai, por exemplo, ele não esperava, ele já falou várias vezes, ele não esperava que fosse dar aquilo tudo, porque ele já faz aquilo há muito tempo. Tipo, inventar danças e música, enfim, ele é rapper há muito tempo. Esse coloca no rapper, mas enfim, ele não esperava aquilo tudo. E de repente bombou e o mundo inteiro conhece ele e, enfim, difícil alguém aqui que não tenha visto e não tenha passado um dia com aquela musiquinha na cabeça o dia todo. Tentando esquecer, né? E assim, a gente também quer pegar esse time. E esse time eu acho que é uma das coisas mais difíceis nas redes sociais. Porque mesmo, sei lá, a Gina, por exemplo, que a gente começou falando. Tem um time aí de conseguir reverter. Tem um que é muito fino, que é um momento muito específico que, se demorar demais, já foi. A marca tá. Acho que a Ruffles fez isso bem. Fez isso muito bem. Ela pegou o time ali na hora que o negócio estava crescendo, ela foi lá e opa. E a gente lembra do começo e meio fim da história, né? O ruim é quando a gente não lembra o final e fica com essa dúvida se vai acontecer, isso pode se perdurar e prejudicar a marca. Eu acho que esse time é o mais difícil para se conseguir reverter qualquer feio que tenha acontecido. Porque tem coisas que não dá para evitar. O governo não tinha como evitar, sei lá, se tivesse uma agência ali, uma excelente agência, não ia adiantar nada, porque a BMW fez a cagada fora. Então o negócio era qual o time que eu consigo para reverter aquela história? Como é que eu consigo fazer esse negócio ruim funcionar a meu favor? Aí é que eu acho que eu concordo contigo, que é o controle está aí. O controle que eu vejo está aí. Não é no controlar todo o discurso da marca ou ter todo o controle sobre a marca. Porque aí, vou concordar com você que a gente não tem controle. Tem como ter controle nas redes sociais, mas até que ponto eu consigo pegar uma coisa torta e
dar uma ajeitada nela. Acho que esse é o desafio hoje. É a estratégia em si, né? A estratégia de como lidar com É daí que a gente, acho que a gente, para finalizar, pode concordar numa coisa. Todas as empresas tiveram que depois arcar, né, com a consequência ou não, né, desses buzz, alguns gerados por elas, outros gerados pelo consumidor, né, mas acho que todos podem concordar que é uma coisa, se a empresa estiver estruturada, né, para perceber essas oportunidades, né, tiver uma equipe, tiver uma ferramenta, tiver estruturada para perceber esses momentos, ela pode se dar muito melhor do que sendo pega de surpresa como essas empresas, né, porque a surpresa ela pode ser boa, né, como alguns casos, né, e ela pode ser ruim como outros casos. E a tendência dela ser ruim por ser incontrolável é muito maior. Eu poderia falar uns 10 casos aqui de empresas que pegaram situações de surpresas e se deram bem, como é a Ruffles, e empresas que criaram situações surpresas para se dar bem. Tem um caso rapidinho de uma empresa que pegou um Twitter, estava atenta a essa questão da rede social, estava com ferramentas, etc. Pegou um Twitter de um formador de opinião que estava voando, né? E aí demorar 10 horas para chegar para o gol dele, atrasou, e ele falou, pô, tô morrendo de vontade de comer um bife da empresa tal. A empresa estava atenta, percebeu que ele estava com vontade de comer esse bife, percebeu a oportunidade, criou a oportunidade. Quando ele chegou no aeroporto, tinha lá um garçom com um prato, com um bife prontinho para ele. Ele comeu aquele bife maravilhosamente no aeroporto. E aconteceu, gerou um buzz danado, é um dos casos mais famosos de CRM social que existe aí. Por quê? A empresa estava atenta e ela gerou oportunidade. E totalmente benéfica. Aí você tem o controle. Então, quando a gente fala ter o controle, o domínio da situação, é isso. A empresa está atenta, né, ter o ferramental, ter equipe, para quando acontecer, ela saber o que fazer. Porque é péssimo você chegar e levar isso para um board e falar, ó, fazer uma reunião, estou com um problema, um cara está xingando em tudo quanto é lugar, o que a gente faz? Pô, chama o diretor, vamos fazer uma outra reunião amanhã, etc. Isso vai criar uma proporção que depois realmente ou você perde o time ou você arca com prejuízo. São os profissionais que a gente está formando. Exatamente. A discussão aqui é essa daí. Está promovendo esse tipo de profissional, atento a essas nuances de relacionamento com o consumidor totalmente ativo. Né? Mas a comunicação, qual que é a coisa mais difícil? É você entender o outro. Qual que o outro está pensando e tal. E hoje a rede social brasileira, o Alexandre falou assim, o pessoal lá na Europa é mais centrado, não come qualquer coisa, eles já são, você vê os sites estão todos simétricos, tudo certinho. O brasileiro é mais escancarado, né? Tudo aceita e tal. Então esse poder da emoção, você captar, deixa a emoção negativa vir, deixa a positiva vir. Aí é o que o Jarbas vem, vamos ter ter uma ferramenta para poder monitorar e ter indicador. Pô, o que é isso aqui? Eu tô entendendo porque assim, a grande dificuldade nossa é de ficar lá, vamos fazer, você achou bonito? Pô, achei esse layout fantástico. E seu cliente? Aí você vai fazer uma coisa pro dono da empresa, por exemplo, você gostou? Gostou. E seu cliente? Não sei, mas eu gostei. Então, mas eu acho que a mídia social hoje, nesse parâmetro brasileiro, as pessoas pescando, as pessoas estão jogando as emoções, e o cara fala que gosta, o cara fala que não gosta, a empresa tendo que mapear isso, ela começa a direcionar. E que eu acho que a maioria das empresas hoje, eles não pegaram, eles estão na janela, tá passando lá, eles estão assim na janela. Pô, legal, o que eu faço? Assim, pô, você viu tal, você viu falar da nossa marca, e aí? Bota o cara estagiário lá. Eu tive um chefe, trabalhei no McDonald's. Eu tive um chefe, ele era gerente de crises. Ele era um insano, mas ele tinha uma frase muito bacana, assim, nas crises não se faz amigos, se faz antes. Qual que era o remédio para ele disso? Isso já há 15 anos atrás. Né? Ele desenvolveu um material tão grande, prévio, para suportar situações de crise no McDonald's. Então havia um desgraçado de um manual de crise que era um book grosso, onde ele conseguiu mapear, eu falei em toda a insanidade, porque era uma loucura, todas as possíveis situações que o McDonald's poderia ter problema e quais as consequências e quais as maneiras de se tratar em vários níveis. Nossa senhora, quanto tempo ele passou fazendo isso? No caso da minhoca, eu queria saber, porra. Então eu tinha esse material até hoje, havia uma resposta oficial do McDonald's para essa questão. Que são boas, né? Minhoca aí, pessoal. Eu sei que ele em algum momento esteve, até porque havia contato com a PepsiCo, então ele passou lá para a Chips. O que quer dizer? Talvez a situação da Ruffles não seja apenas, e eu realmente acredito nisso, uma reação a um problema pontual. Aquela resposta sobre Ruffles
já estava feita. Já estava feita. Porque aquilo não aconteceu, não foi a oportunidade. Mas aquilo já está planejado. Então, a palavra mágica é planejamento. Quando você tem um planejamento sólido, no nível insanidade, ou mesmo no nível mais básico. Está vendendo também. Fica muito mais fácil de trabalhar. Inclusive, para o contrário também. Para eu saber que esse assunto eu não quero tratar, porque ele não é foco. Meu foco são esses temas aqui e eu os trato desta maneira. E quando acontecer um problema nesta seara, eu estou preparado. Nas outras, eu estou preparado porque eu não quero falar. Então, entra aqui em BMW, em que esse assunto eu não falo. Exatamente, no posicionamento dele. Mas a questão é um planejamento prévio. Exatamente. Então, se você não pensa um pouco antes, e não tem isso mapeado, se não tem isso minimamente planificado... Mas vou te falar uma coisa. Dá merda, né? O planejamento que você está propondo é super interessante, mas o Kleber, da maneira dele, o que ele quis dizer também é muito verdade. Porque o que acontece? A experimentação ainda é uma realidade muito grande na rede social. Essa certeza do planejamento que o McDonald's tem é porque é um território muito bem controlado, muito antigo, já testado, né? O território dele. Na rede social, eu fui para Nova York há pouco tempo atrás para ver se eu ouvia lá qual é o caminho. Aqui já estão sabendo? Não. A conversa lá ainda é a mesma. Rede social ainda é muita novidade, o consumidor social, as técnicas que funcionam. Quantos livros online você tem, manuais e guias para como fazer a campanha certa, como engajar e como etc e tal. E você vê uma série de empresas grandes com dificuldade disso acontecer. Por quê? Eu acho que a chave do negócio está aí. Se eu estou preparado para trabalhar relacionamento franco com o cara, olha, não vai dar certo. O seu financeiro é uma merda. O seu RH, a menina que atende o telefone, eu fiz uma puta campanha, o cara ligou aqui, a menina do RH, a menina que atendeu o call center lá, não soube informar sobre o produto. Aí eu estou fazendo lá, gastando milhões em mídia social. Aí o cara converte, me liga o que acontece, o cara não está preparado. Então eu acho que assim, é uma coisa novidade. Eu acho que as empresas, a gente vai não só fornecer, como a gente vai preparar as empresas lá dentro, porque a gente não vai conseguir tudo, a gente vai ter que preparar, por exemplo, uma das convidadas que é de uma loja. Não é? Ela vai ter que preparar o profissional dela quando converter para poder chegar lá. Porque tem que ser equivalente, tem que ser igual. Se eu atendo bem na mídia, chega lá na loja, deixa a desejar. É verdade. Então, eu acho que a gente tem que estar preparado não só para online, vai ter uma vida real aí, é a mesma coisa. E quando o cara converter e for para a vida real? A questão que a gente falou do CRM social, tratamentos integrados, etc. O posicionamento planejamento estratégico. Estão preparados? É isso aí. Vocês vão entrar, vocês vão esbarrar indicador, planejamento estratégico, relacionamento com o cliente e relevância de conteúdo. Estão preparados? O mercado está precisando. Bacana, Kleber. Acho que é Pessoal, queria agradecer vocês por terem vindo aqui compartilhar esse conhecimento com a gente, com o pessoal que está online. Cada um deu sua opinião, do seu jeito. E acho que é isso, a ideia do Meetup. A gente ter esse debate 360, que a gente consiga ver vários lados do mesmo assunto, tá bom? Isso aí, pessoal. Obrigado.